Bom dia, paz do Senhor Jesus inunde o teu coração. Tem uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia naquela carta que nós não conhecemos o autor. Muitos teólogos atribuem a autoria dela ao apóstolo Paulo, mas não temos a certeza. Carta aos Hebreus. Lá no capítulo 12, por favor. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler inicialmente os 3 primeiros versículos. Hebreus 12, versos 1, 2 e 3. Sentados mesmo, mas com reverência, você pode ler comigo, por favor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Gostaria que você deixasse aberto a sua Bíblia nesse texto. Nós vamos fazer referência a ele várias vezes durante a ministração. Nós vamos orar primeiro em nome de Jesus. Querido Deus, nesta hora que nos expomos a esse texto da Tua Palavra, te pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo. O Senhor venha ministrar aos nossos corações, e nós renderemos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem uma área da nossa vida que nós somos muito atacados. Aliás, é a área da nossa vida em que nós somos mais atacados. Você tem noção de qual seja? Qual é a área da tua vida? Qual é a área da minha vida que é mais atacada? Se você pensou na área familiar, não é. Na área da saúde, também não é. Na área financeira, também não é. A área da nossa vida em que nós somos mais atacados é a área da nossa fé. A carne, o mundo e o diabo insistentemente atacam a nossa fé. A carne, o mundo e o diabo. Por que a carne ataca a nossa fé? Porque não é normal o coração caído crer. Não é natural. O normal é o coração caído não crer. É o coração caído duvidar. Agora, como é que o mundo ataca a nossa fé? Com princípios errados, com pensamentos errados, com ideias, com conceitos, com interpretações erradas. É dessa maneira que o mundo ataca a nossa fé, tentando questionar a nossa fé, tentando ridicularizar a nossa fé. Em todas as áreas, na área da família, na área da saúde, do trabalho, na escola,
na academia, nas nossas amizades. Então, não apenas a carne ataca a nossa fé, não apenas o mundo ataca a nossa fé com seus conceitos errados, malignos, mas também o diabo ataca a nossa fé. Ele não consegue destruir a nossa fé. Ele não consegue extinguir a nossa fé. Por quê? Porque ele não é o autor da nossa fé. Diga glória a Deus. Mesmo não sendo o autor da nossa fé, ele tenta enfraquecer a nossa fé. Ele tenta desanimar, ele se esforça para atacar a nossa fé. E uma das orações mais fundamentais é essa: Deus, por favor, conserva, mantenha e aumente a minha fé. Você pode repetir comigo essa oração? Diga: Deus, por favor, mantenha, conserve, aumente a minha fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Hebreus 11 fala da fé. Eu gostaria que você voltasse uma página até o capítulo 11 de Hebreus, por favor. Vai nos falar todo o capítulo 11 de Hebreus. Ele é chamado como o capítulo da fé. Veja o verso 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é você ter uma certeza, uma convicção daquilo que não aconteceu ainda. Teus olhos não estão vendo, teus olhos não viram ainda, mas o Senhor prometeu na sua palavra. Então você tenha certeza, amém? Nossos olhos ainda não viram, mas já foi revelado na palavra de Deus. Deus já prometeu, Deus já revelou. Isso é fé, a certeza daquilo que não aconteceu ainda, daquilo que meus olhos não viram ainda. Deixa eu dizer algo importante para você. Grave bem isso. Nós não precisaremos de fé quando chegarmos lá no céu. Amém? Lá no céu você não vai precisar de fé. Por quê? Porque lá no céu todas as promessas de Deus já estariam cumpridas. Mas enquanto caminhamos aqui, nessa jornada aqui na terra, aqui nós precisamos de fé. Quando chegarmos lá no céu, lá não. Já todas as promessas de Deus estarão cumpridas e nós o veremos face a face. Diga amém. Diga eu creio, Senhor. Amém? Mas enquanto nessa caminhada aqui, a fé é determinante para nós. A fé, ela é decisiva. A fé é fundamental, porque ela pode estabelecer um destino. A fé pode estabelecer um destino da nossa alma. Por isso ela é fundamental, ela é importante, ela é decisiva. Há um hino que diz: qual será o destino da tua alma quando a morte ao teu lado chegar? Esse hino nos faz refletir muito. É algo muito sério. A fé, nós precisamos dela, ela é decisiva, ela é determinante. Em quem nós cremos? Como nós cremos? E quanto nós cremos? Essas perguntas são fundamentais. Em quem eu creio? Como é que eu creio? De que jeito que eu creio? E quanto eu creio? Em Hebreus 1, você leu comigo que a fé é a certeza e a convicção do que nós não vimos ainda. E nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus 20 vezes a expressão
pela fé. 20 vezes, só no capítulo 11. Pela fé, pela fé, pela fé aconteceu isso, pela fé aconteceu aquilo, pela fé, pela fé. Eu quero pensar em algumas dessas vezes em que nós encontramos essa expressão pela fé. Por exemplo, no versículo 3, olhe comigo para o versículo 3, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o mundo ou o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que ninguém crê que o universo foi criado por Deus, a não ser pela fé. Ninguém vai acreditar que o mundo foi criado por Deus, a não ser pela fé. Você pode trazer os melhores argumentos, você pode usar todos os argumentos físicos, biológicos, qualquer tipo de argumento que você quiser. Se não for pela fé, ninguém vai acreditar que o mundo foi criado por Deus. Versículo 8, por favor, veja comigo. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Abraão obedeceu. Não é natural um coração caído obedecer. Abraão obedeceu pela fé. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 4, a Bíblia diz assim: Abraão partiu, depois que ele ouviu a Deus, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Depois que ele ouviu a Deus, ele partiu, sem saber para onde ia, como lhe ordenara o Senhor. E somente pela fé alguém pode fazer um negócio desse. Sair por aí sem saber aonde vai, se não for pela fé na palavra de Deus, na direção que Deus havia dado para ele, no comando que Deus havia dado para ele. Renunciou a algo muito cativante, ele renunciou a algo muito atraente, algo muito encantador, para fazer a vontade de Deus. O que é que ele renunciou? De ser chamado o príncipe do Egito. Renunciou o título de príncipe do Egito, algo encantador, fascinante, atraente, para fazer a vontade de Deus. E nós não fazemos a vontade de Deus se não for pela fé. Eu não faço a vontade de Deus se não for pela fé. Você não vai fazer a vontade de Deus se não for pela fé. Diga glória a Deus. Versículo 6, aí por favor. Hebreus 11, 6. O que é que diz? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador dos que o buscam. O que é o galardoador? É o recompensador. Então é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o recompensador de todos aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é impossível também Deus se agradar de nós. É impossível nós agradarmos a Deus sem fé, e também é impossível Deus se agradar de nós também sem fé. Agora, avancemos um pouco ao versículo 30, ainda em Hebreus capítulo 11, verso 30. O que é que diz? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 vezes.
Israel está guerreando contra Jericó, vai destruir Jericó, e as muralhas de Jericó caem, são destruídas, ruíram as muralhas de Jericó. Mas não foi pela força do exército de Israel, não foi pelo poderio do exército de Israel, não foi por alguma estratégia dos generais do exército de Israel. A Bíblia está dizendo que foi pela fé. Pela fé, as muralhas caíram. Vamos ver também o verso 35, aí de Hebreus 11, 35. O que é que diz? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Mulheres receberam pela fé os seus mortos na ressurreição. Do que está falando? Está fazendo referência a dois eventos do Antigo Testamento. Em 1 Reis, capítulo 17, em 2 Reis, capítulo 4. Nesses dois acontecimentos, mulheres tiveram seus filhos únicos mortos e receberam de volta por um profeta. Em 1 Reis 17 foi o profeta Elias, que Deus usou. Em 2 Reis capítulo 4 foi o profeta Eliseu, que Deus usou para trazer aqueles filhos únicos daquelas mães de volta. Eles haviam morrido. Agora, avance um pouquinho também. Nós lemos o 35, né? Mas eu quero que você observe primeiro que a coisa mudou de tom aqui. Até agora, tudo que nós meditamos em pela fé, pela fé, pela fé, nos falou de coisas boas. Nos falou de bênçãos, de vitória, de conquistas. Mas agora a coisa mudou. Agora entrou tragédias pela fé. Fala de mortos pela fé, de torturados pela fé. Mas eles permaneceram firmes na fé. Aqui que eu quero chamar a sua atenção, esse é o segredo. Enquanto falou de coisas boas, vitórias pela fé, conquista pela fé, bênção pela fé, milagre, tudo bem. Só que agora a coisa mudou de tom. Pela fé, sofreram tragédias. Foram mortos pela fé, torturados por causa da fé. Mas permaneceram firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Se o capítulo 11 de Hebreus nos fala da fé, o capítulo 12 nos fala do autor da fé. Hebreus 12, você leu comigo os 3 primeiros versículos, o texto inicial. No verso 1, ele diz que, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você tem uma carreira proposta para você, aqui nesse mundo. Eu também tenho uma carreira proposta por Deus aqui neste mundo. Ninguém está aqui porque caiu de paraquedas. Ninguém está aqui por acaso. Você tem uma carreira que Deus propôs a você. No verso 1 ele fala da nossa jornada de fé, a nossa caminhada de fé aqui nesse mundo. O verso 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia,
ou seja, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então o verso 2 fala do autor da fé. E o verso 3 que diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O verso 3 está falando da paz daqueles que caminham pela fé. Verso 1, a nossa jornada de fé aqui nesse mundo. Verso 2, o autor da nossa fé. Verso 3, a paz daqueles que caminham pela fé. Ou seja, um circuito perfeito para a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Que maravilha de texto. Eu queria que você recebesse no teu coração essa palavra, essa mensagem, o que a Bíblia está dizendo para nós. Um circuito perfeito para a nossa caminhada aqui neste mundo. Verso 1 fala daqueles que fizeram esta jornada antes de nós, dos muitos que deram testemunho, foram libertos, foram fortalecidos, foram abençoados, foram salvos, deram bom testemunho antes de nós, há muitos tempos atrás. Glórias a Deus. A parte B do verso 1 diz assim: desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que insistentemente nos assedia, todo o peso do pecado. Então, olha um pouquinho para trás, para aqueles que deram testemunho de nós, testemunho de Deus antes de nós, que viveram aqui antes de nós, que foram fiéis a Deus pela fé, eles morreram pela fé, eles sofreram, foram torturados, mas permaneceram firmes. Esse é o segredo, queridos. Morreram pela fé, mas permaneceram fiéis. Olha um pouquinho para trás, o que a Bíblia está dizendo. Veja que os outros fizeram essa jornada. Essa mesma jornada que você está fazendo hoje. Muitos fizeram já. Amém? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que insistentemente o pecado nos assedia. O diabo é insistente. Insistentemente está nos assediando, está à nossa volta. Agora, nessa jornada, tem algo que precisa ser jogado fora. É isso que a Bíblia está dizendo. O que é que nós precisamos jogar fora dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada, para poder caminhar leve, para você passar por essa vida tranquilo, sem peso, com leveza. Sabe o que é que tem que ser jogado fora? Pecado. Desembaraçando-vos de todo pecado que tenazmente nos assedia. Quanta gente embaraçada pelo pecado por esse mundo afora. Quantos aprisionados, carregando um fardo pesado nessa jornada, nessa caminhada. Queridos, nós estamos vivendo a época de mais pessoas escravizadas em todas as épocas do mundo inteiro. Essa época que nós estamos vivendo. Diga não a tudo aquilo que não cabe na vida de um filho de Deus. Diga não a tudo aquilo que não cabe na vida de uma filha de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, a Bíblia diz assim: fuja dos desejos malignos. Quem é que tem que fugir? Eu.
Nós é que temos que fugir. E sabe a expressão que a gente mais ouve? A desculpa que a gente mais ouve? É a seguinte: pastor, eu não estou tendo força. Eu sei que eu preciso me livrar de tal e tal coisa, eu sei que não é de Deus, eu sei que não faz parte da vida de um filho de Deus, mas eu não tenho força, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Pelo poder da palavra de Deus, que foi colocado em nosso coração, grave bem isso, pelo poder da palavra de Deus colocada em nosso coração, empoderada pelo Espírito Santo, no sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, nós temos o poder de renunciar ao pecado. Vou repetir. Pelo poder da palavra de Deus colocada em nosso coração, empoderada pelo Espírito Santo, no sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, nós temos capacidade para dizer não ao pecado. Diga glória a Deus. Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Deus já nos deu o poder, liberou a capacidade para nós dizermos não ao pecado. E jogar fora não apenas o pecado, mas o verso primeiro está dizendo, jogar fora também todo o peso. Todo peso. Perdoa hoje quem você precisa perdoar. Não fique adiando, não deixe para amanhã. Perdoa hoje aquela pessoa que você precisa perdoar. Deixe para trás aquilo que tem que ser deixado para trás. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás, nos desvencilhar. Deixa para trás aquilo que tem que ser deixado para trás. Importante também, perdoe-se a si mesmo. Porque tem muita gente que não se perdoa nem a si mesmo. Como é importante você se perdoar também a si mesmo. Não carregue o peso da culpa do pecado. Deus quer que nós cumpramos essa jornada com leveza, desvencilhando-se, desembaraçando-se de todo o peso, de toda a culpa do pecado. Deus já te perdoou. Se Deus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? Deus já perdoou teu pecado, já lançou teu pecado no mar do esquecimento. Amém? Jogue fora. Jogue fora, diga não ao pecado e caminhe com leveza nessa jornada que Deus propôs para você, na carreira que Deus propôs para mim. E para cada um Ele propôs uma carreira. A minha não é a mesma sua. Cada um de nós estamos aqui porque viemos por um caminho diferente. Cada um veio de um lugar diferente. Amém? Glória a Deus. Então está dizendo no verso 1, ele diz ainda no verso 1: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, nossas vidas é um projeto de Deus. A tua vida é um projeto de Deus. A minha vida é um projeto de Deus. Ninguém está aqui por acaso. Você não está por acaso. Não é uma coincidência. Ah, que coincidência eu ter nascido no Brasil. Não. Não é uma coincidência. Que coincidência eu ter nascido nessa família. Não, não é uma coincidência ter nascido nessa família, não. Coincidência eu morar naquela rua, naquele lugar, naquele condomínio, naquela casa, naquele prédio. Não, não é uma coincidência. A tua vida é um projeto de Deus. Diga glória a Deus. Amém. Há uma carreira que nos está proposta.
De repente você pensa assim, puxa, eu gostaria de morar em outro lugar. Eu gostaria de morar numa outra rua, em uma outra casa, em outro prédio. Não. Você está ali, você está nessa família, porque a tua vida é um projeto de Deus. Você está morando nesse lugar porque a tua vida é um projeto de Deus. Amém? Você está nessa família para ser sal que dá o gosto, que tempera. Você está nessa casa, nessa rua, nesse prédio, nesse lugar, nesse condomínio, para ser o sal para aquela vizinhança que dá o gosto, que tempera. Você está nessa família para ser uma luz. Você está morando nesse lugar para ser luz naquele lugar. Se for preciso usar palavras, use palavras. Se não, com a tua vida, você prega muito mais com o teu testemunho, com os teus atos, com tuas atitudes, com o teu jeito de viver. Fala muito mais forte, às vezes, do que 1000 palavras. Diga, Senhor, me ajude. Amém? Há uma carreira que nos está proposta. Você tem uma carreira que foi proposta para você. Foi pensada por Deus. Foi criada por Deus. Amém? O Deus Todo-Poderoso, soberano dos soberanos. Há um versículo que eu gosto muito de Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Lá diz que o nosso Deus é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. Diz assim, vou ler para você. Pois o Senhor, Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, ele não é parcial, e nem aceita suborno. Queridos, essa crença nesse Deus, essa tua fé, que Ele é o Deus soberano dos soberanos, isso gera em você 2 resultados. Quais são? Primeiro, segurança. Segundo, contentamento. Essa fé de que Ele é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, vai gerar em você 2 resultados. Primeiro, segurança. Segundo, contentamento. Diga glórias a Deus. Se verdadeiramente nós cremos que nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, se verdadeiramente você crê nisso, que a tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, então nós podemos descansar. Você pode descansar. Chega à noite, você pode botar tua cabeça no travesseiro e você pode orar com a tua alma, falar com a tua alma: ô minha alma, descansa. Davi fazia isso. Davi orava desse jeito. No Salmo 37, no verso 7, Salmo de Davi, ele diz assim: descansa no Senhor, espera nele. Então, essa tua certeza que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o soberano dos soberanos, que Ele é o grande Deus temível, que Ele não age com parcialidade, Ele é imparcial. Essa fé que você tem nisso tudo te dá, então, esses 2 resultados: segurança, contentamento. E quando você põe tua cabecinha no travesseiro, você pode orar, olhar para tua alma e dizer: minha alma, descansa em Deus, porque eu já estou na mão do Deus Altíssimo. Minha alma, descansa no Senhor, porque eu sou filho do Deus que é soberano dos soberanos, é o Deus dos deuses. Amém? É isso que Deus quer, queridos, para a minha vida. Eita! É isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, que nós descansemos.
Que a gente caminhe essa jornada sem peso, com leveza. E há muita gente não usufruindo disso. Há muita gente andando até encurvada de tanto peso, ataca também o físico. Tanto peso do pecado, de culpa. Diga misericórdia. Descansa no Senhor, espera nele. Então você não vai ficar agoniado, será que vai acontecer? Será que não vai? E se acontecer isso? E se vier aquilo? Não, a tua alma vai descansar em Deus. Você vai botar a tua cabecinha no travesseiro, você vai orar como Davi orava. Aquieta minha alma, sossega minha alma, descansa minha alma. Eu estou na mão do Deus Todo-Poderoso. A minha vida está nas mãos do soberano dos soberanos. Diga glória a Deus. Amém. Você não nasceu na sua família por acaso. Você não nasceu na sua família por uma coincidência. Não. É um projeto de Deus. Então não reclame. Porque não é um acaso, não foi uma coincidência. Um projeto de Deus. Amém, queridos? Ah, pastor, você fala isso, você não conhece a minha família. Não, a tua família é um projeto de Deus. Você nasceu nela por um projeto de Deus, para ser o sal que dá gosto, para ser a luz que ilumina, para florescer ali aonde o Senhor te colocou. Você mora nesse lugar que você mora para florescer ali aonde Deus te colocou. Não foi um acaso. Diga graças a Deus. É ordem de Deus para nós, queridos, sermos sal, sermos luz. Não apenas na família, lá no trabalho. Pastor, você não sabe como é difícil meu local de trabalho. Pois é. É lá que Deus colocou você para ser sal, para ser luz. Na família, no local de trabalho, na vizinhança. Pela fé que você tem na soberania de Deus, isso enche a tua alma. Amém, queridos? Isso vai fazer toda a diferença. Pela fé na soberania do Deus Todo-Poderoso, enche a nossa alma de segurança, de contentamento. Senhor, estou passando por tudo isso, mas eu sei que nada é por acaso. Senhor, estou passando por todas essas provações, estou passando por toda essa luta, Senhor, estou passando por toda essa dificuldade, mas eu sei que o Senhor não me abandonou, que o Senhor não esqueceu de mim, que o Senhor não me deixou por aí. Diga graças a Deus. Amém. Queridos amados irmãos, algumas coisas nós entendemos, mas algumas coisas nós não entendemos. Alguns dizem assim: olha, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar isso e isso para Jesus. Nós não sabemos se será assim. A gente não sabe. Mas muitas coisas aqui nós não entendemos. Não adianta você querer entender, que você não vai entender. Mas na glória, um dia, nós saberemos todas as coisas, entenderemos todas as coisas, como realmente elas são. Diga graças a Deus. Amém. Amém. Muita coisa você não entende o porquê. Muita coisa você não entende o motivo. Muita coisa você não entende o significado. Outras coisas você entende. Que Deus nos ajude. Amém? Nós não precisamos conhecer o nosso amanhã. Você não precisa conhecer o teu amanhã. Você precisa conhecer Deus. Eu preciso conhecer a Deus.
Ele está no amanhã. Diga graças a Deus. Amém? Talvez você tenha feito bons projetos para 2025. Estamos já no segundo mês. Primeiro mês já foi. Estamos em meados do segundo mês. Talvez você tenha feito bons projetos. Talvez você tenha feito projetos para ter mais saúde nesse ano. Coisa boa. Talvez você tenha feito projetos para ter mais tempo de qualidade com a família. Coisa boa. Talvez você tenha feito projetos para ter mais recursos financeiros, para realizar sonhos seus, pessoais, familiares. Coisa boa. Mas há um projeto que é essencial. Esse é prioritário na tua vida, na minha vida, para hoje e para todo sempre. Qual é? A fé. A tua fé. Mais fé. Não apenas para essa jornada aqui. Esse é um projeto que vai durar para toda a eternidade. Teu projeto para fé até o fim. Esse é o maior projeto da vida de alguém. Esse é o mais essencial. Mais fé. Mais fé. Até o fim. Versículo 2. Atente comigo para o capítulo 12 de Hebreus, no versículo 2. Que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Não está dizendo olhando firmemente para as circunstâncias, olhando firmemente para os problemas, olhando firmemente para a família, olhando firmemente para o seu trabalho, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Havia uma proposta de alegria para ele e para nós também. E por causa dessa proposta, em troca disso, ele suportou a cruz. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do cristão é o cartão de apresentação, é a porta de entrada do rosto do cristão, é a alegria. Jesus suportou a cruz por isso, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso do desprezo, não fazendo caso da vergonha que passou, que enfrentou. Está assentado à destra do trono de Deus. Queridos, aqui, o verso 2, ele fortalece o ensino de que a fé não é algo que vem de nós. A fé não é uma coisa que você imaginou, a fé não é uma coisa que você criou, que você pensou. A fé é algo que veio do Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A tua fé não é algo que você recebeu de algum livro que você leu. Tua fé não é algo que veio de, sei lá, de alguma coisa, de alguma igreja. Não. A fé tem um autor. A fé tem um criador. E é Jesus. Amém? Glória a Deus. O verso 2 está fortalecendo isso. Que ele é o autor e o consumador e que não vem de nós. Consumador significa alguém que conclui alguma coisa, alguém que termina alguma coisa.
Então Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o mantenedor da fé, que é um projeto de Deus, uma obra de Deus para as nossas vidas. Amém? Alguém que termina uma obra, alguém que termina um projeto, Ele é o consumador da fé. Diga graças a Deus. Somente em Jesus a nossa fé é possível. Somente em Cristo Jesus. Se você perguntar para todo mundo lá fora de fé, todos vão dizer que tem fé. Mas você tem fé em que, criatura? No que você tem fé? Como que você tem fé? Quanto que você tem fé? A fé só é possível em Jesus Cristo, o Deus encarnado, que viveu entre nós, que morreu na cruz em nosso lugar, que derramou o seu sangue, que ressuscitou ao terceiro dia e que reina para toda a eternidade. Amém. Glória! Não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso do desprezo, não fazendo caso da vergonha, suportou a cruz, está sentado à destra do trono de Deus. O que está falando isso para nós, queridos? O que essa palavra está dizendo para nós? Que em Cristo Jesus é possível você avançar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às tentações. Em Cristo Jesus, mesmo na tempestade, é possível você crescer, mesmo em meio à tempestade, é possível você se fortalecer. Deus permite o sofrimento? Deus permite o sofrimento. Muitas vezes Deus até promove o sofrimento para nós. Sabia? E Deus muitas vezes permite e promove o sofrimento em nós por uma dessas circunstâncias. Por várias circunstâncias. Mas vamos pensar em pelo menos umas duas pelo menos. Por que eventualmente Deus permite o sofrimento? Por que eventualmente Deus até promove o sofrimento? Às vezes, Deus está pesando a mão sobre alguém. Ele mesmo está promovendo o sofrimento sobre alguém. Para quê? Para trazer aquele filho de volta. Para trazer aquela filha de volta. Às vezes Deus permite o sofrimento, às vezes Deus promove o sofrimento, porque Deus quer dar uma bênção especial, que só se encaixa na tribulação, no meio da tribulação. Às vezes Deus tem uma bênção especial para a pessoa, que ela só faz sentido se for no meio da tempestade. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, para cada um de vocês aqui, vocês diriam que sim, que já recebeu uma bênção algum dia no meio da tempestade, no meio da guerra. Então muitas vezes Deus tem uma bênção especial, que ela só se encaixa, ela só faz sentido no meio da luta, no meio do fogo. Diga graças a Deus. E Deus tem muitos motivos. Não adianta queremos enumerar tantos motivos que Deus tem para permitir o sofrimento. Tantos motivos Deus tem para muitas vezes promover até o sofrimento. Mas tem uma coisa, que Deus é imutável. Sempre. Ele permanece fiel. É imutável. Ele é fiel e permanecerá fiel sempre para toda a eternidade. Se você estiver em enfermidade, você estiver passando por uma enfermidade e você orar e Deus te curar, é porque Ele é fiel.
Se você estiver passando por uma enfermidade, você orar e Deus não te curar, é porque Ele é fiel. Deus é sempre fiel. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem, eu preciso concluir. Estamos aqui no horário. Eu quero que você receba isso no teu coração. Que no final de cada dia e no final da tua vida, o que você mais precisa é dessa fidelidade de Deus. O que eu mais preciso? No final de cada dia, no final da minha vida, essa fidelidade de Deus. Lembra de Jó? Lembram de Jó vivendo o pior momento da sua vida? Quando perdeu num dia só os 10 filhos, perdeu toda a sua saúde, num dia só perdeu todos os bens, e a mulher dele disse: abandona logo esse Deus e morre. Lembra da palavra de Jó? Disse para ela: mulher, você fala como uma doida. Se nós temos recebido todo o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Queremos todos o bem de Deus, recebemos todo o bem de Deus, não vamos receber também o mal, não? E ele diz em Jó, no capítulo 19, no verso 25: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No pior momento da sua vida, no meio do fogo, temos recebido todo o bem de Deus, não receberíamos também o mal. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Diga graças a Deus. Lembro de Paulo, por 3 vezes orou a Deus por um espinho na carne. Senhor Deus, um espinho na minha carne. Senhor Deus, um espinho na minha carne. Senhor Deus, um espinho na minha carne. O que é que Deus disse para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo disse: Senhor, eu entendi. Quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Queridos, nós temos tantas coisas a aprender de Deus. Quanta coisa nós precisamos aprender de Deus. Mas vou encerrar com esse versículo 3. Leia comigo o verso 3, por favor. Hebreus 12, 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aqui traz algo muito pessoal. Presta atenção. Em Jesus Cristo, nós temos paz nessa caminhada. Em Jesus você tem paz nessa jornada, nessa carreira que Ele propôs para você, nesse projeto que Ele propôs para você. Não tem nada de coincidência, não tem nada de por acaso. Tudo é um projeto, há uma carreira proposta para você, e nessa carreira, em Cristo Jesus, nós podemos ter paz, você pode ter paz. Isso é fascinante, isso é importante demais. Para que não vos fatigueis, para você não se cansar, para você não chegar num estado de exaustão, para você não ficar sufocado, para que você possa descansar, para a tua alma descansar, para não se cansar, desmaiando em vossa alma. Ou seja, para que você não se canse, perdendo a força da tua alma. Glória a Deus, isso é lindo demais. Se quisermos resumir esses 3 versículos, nessa jornada de fé, de projeto que Deus colocou para você, cujo autor da fé é Jesus Cristo, você pode descansar todos os dias, todos os dias, todos os dias,
every day. Amém? Vamos orar? Curvemos nossas cabeças diante do Senhor nosso Deus. Falemos com Ele nesta hora. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que em algum momento Deus falou ao teu coração. Então agora você vai falar com Ele de todo o teu coração. Querido Deus, querido Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque apesar de termos andado em trevas um dia, sem Cristo, perdidos, ó Deus, separados da igreja, separados da comunidade de Israel, separados da aliança, do projeto, da carreira que o Senhor propôs para cada um de nós, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor teve misericórdia, o Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor nos atraiu com laços de amor. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, pelo contrário, o Senhor nos escolheu primeiro. Nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele mesmo se reconciliou com Deus e com o mundo em nosso lugar. Nós é que deveríamos ter pago o preço da nossa culpa, do pecado. Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós somos gratos hoje e seremos gratos eternamente ao Senhor Jesus, nosso único Deus, soberano Deus, todo-poderoso, Deus dos deuses, Deus temível, soberano dos soberanos. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Em espírito e em verdade, nós te amamos e rendemos a ti toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos agora ter o momento da oferta, do dízimo. É um reconhecimento, é uma demonstração de gratidão, de louvor por tudo que Deus tem feito, quando você coopera com a obra dEle, com a casa dEle, para o bom andamento, funcionamento da casa dEle, do templo do Senhor. Deus vai te recompensar grandemente. Eu creio firmemente no meu coração. Amém. Pai Santo, eu quero orar agradecido, Pai, por todos os dizimistas e ofertantes fiéis que tem trazido na casa do Senhor, que tem feito as transferências bancárias. Ó Deus querido, em nome de Jesus, o Senhor mesmo dará a eles lábios puros, o Senhor mesmo trará as bênçãos para os lares, para as mesas, os relacionamentos, para as famílias. Ó Deus, a restauração, a cura, a libertação. Pai Santo, oramos por cada um que está enfermo. Pedimos, Deus, o teu milagre, a tua bênção, Senhor. Olha para cada um que está orando por enfermidade nesta hora, Pai. Tu és o Deus que cura nossas enfermidades. Tu és o Deus que abençoa o nosso pão, nossa água. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o rosto sobre ti e te dê a paz, te dê o shalom. Amém. Em nome de Jesus.